Sala dos Alados, 10 de outubro de 1969, Santo do Dia. Nós não devemos passar agora o Santo Dia. O Santo Dia hoje é São Francisco de Borja, confessor, Duque de Gândia e geral da Companhia de Jesus no século XVI. Nós estamos na novena de Nossa Senhora da Aparecida e hoje é aniversário do São Joaquim Marivita. A respeito de São Francisco de Borja, há alguns comentários em Dom Guéranger de que nós podemos tirar proveito. É na sua famosa Année liturgique. Ele diz o seguinte: no dia 30 de setembro de 1572, Francisco de Borja, terceiro geral da Companhia de Jesus, entregava sua alma a Deus com a serenidade confiante do homem que sempre cumpriu seu dever. Esse dever tinha sido muito variado na sua existência movimentada. Neto do Papa Alexandre VI, Alexandre VI teve filhos antes de ser Papa, pelo menos. Depois de ser Papa não é muito clara a coisa, mas antes de ser Papa ele teve filhos. E São Francisco de Borja descende dele antes de ser clérigo, antes de ser Papa e antes de ser clérigo. Bem, então, neto de Alexandre VI, ele foi, numa primeira fase, um elegante e hábil cavalheiro, confidente do imperador Carlos V, que nomeou-se rei da Catalunha. Depois ele se tornou jesuíta, vigário-geral da Companhia para a Espanha, quer dizer, quem dirigia todos os assuntos da Companhia de Jesus na Espanha. Depois sucessor de Santo Inácio, e enfim legado da Santa Fé. São Francisco de Borja teve sempre a peito de pertencer antes do rei do céu e de militar sob seu estandarte, de preferência a se comprometer com os poderes da terra. Francisco nasceu no dia 28 de outubro de 1510. Sua infância e sua juventude passaram-se numa piedade e numa inocência que foram uma lição para seus pais e seus amigos. Mas o exemplo foi maior ainda pela vida cristã e austeridade que ele soube ter na corte do imperador Carlos V, depois como veio rei da Catalunha. Em termos menos indiretos e mais ao nosso gosto, isso tudo quer dizer que ele foi uma criança exemplar, mas que quando ele se tornou moço e depois homem maduro e ocupou altos cargos públicos, a sociedade ainda chamava mais a atenção. A morte da imperatriz, depois de sua própria esposa, lhe mostraram o vazio de todas as coisas da terra. Ele resolveu então abandonar o mundo e entrar na Companhia de Jesus em 1551, em que ele foi ordenado padre. Esse é um dos episódios célebres da vida de São Francisco de Borja. Ele era cortesão e os senhores viram que ele era muito chegado a Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Alemão e rei de Espanha. Nós temos várias vezes falado de Carlos V aqui, por causa do grande papel que ele ocupa na história do Ocidente. Os senhores estarão lembrados de que ele era o famoso monarca em cujos reinos jamais o sol se punha. Ele era tão poderoso que o sol jamais se deitava em seu império. As suas terras iam desde os confins da Rússia até a América do Sul e a parte do México até o Oceano Pacífico, abrangendo uma parte do território atual dos Estados Unidos, que foi roubado pelos ingleses aos espanhóis. Bem, vocês compreendem que era, portanto, um império imenso, que compreendia não só a Espanha e suas possessões na América, mas também possessões que a coroa da Espanha tinha na Itália. Então, possessões de uma grande importância no mundo. O sul da Itália pertencia a Carlos V, por outro lado, na Lombardia, que tem como capital Milão, Carlos V tinha domínios também. São Francisco de Borja, sendo íntimo do imperador, tinha conhecido muito bem a imperatriz. E ele teve a ocasião de ver o corpo da imperatriz estendido no sepulcro, no caixão. E ao ver, aniquilada para as coisas da terra, essa dama, cuja imensa majestade ele tinha conhecido tão bem, que essa sim era a primeira dama da cristandade no seu tempo. Bom, ao vê-la então, assim, aniquilada pela morte,
ele recebeu uma graça. O próprio de certas graças é de darem uma vida extraordinária a verdades que para nós são correntes, são comuns, que nós até sabemos o que querem dizer, mas que impressionam um pouco o nosso espírito. Assim é a graça da visão da morte. Uma pessoa pode saber muito bem que é a morte. Quem é que não sabe que é a morte? Qualquer um sabe que é a morte. Nós podemos até passar uma noite inteira numa capela, junto a um cadáver, velando cadáver, e isso pode não nos tocar muito especialmente. Mas, de repente, por uma graça de Deus, pode ser que tudo quanto a aniquilação da morte signifique, suba ao espírito de um homem, e que aquilo que ele sabe lhe fale na alma com uma força particular. Realmente, especialmente a sabedoria. E foi o que se deu com São Francisco de Borges. Ele, ao ver ali morta a imperatriz, ele mediu muito bem o vácuo de certas grandezas, porque essas grandezas passam. A grandeza da imperatriz, a grandeza do império, a grandeza dele, que não era senão um adorno do império. E então ele se colocou diante da ideia de renunciar a todas as suas grandezas e de ficar jesuíta. Para que nós compreendamos bem isso, é preciso notar que ele, além de ser vice-rei da Catalunha, o título de Duque de Gândia, ou Gandia, não sei como em castelhano se deve pronunciar, Gândia ou Gandia? Gândia. Bem, então estou pronunciando sério, estou pronunciando certo. O título de Duque de Gândia lhe dava sobre uma certa parte do território espanhol uma jurisdição feudal da maneira de um pequeno rei. E essa nem dependia do imperador. Essa ele tinha por direito próprio. Tudo isso ele abandonou para entrar na Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, que era naquele tempo uma ordem religiosa novinha, que não tinha nem um pouco a pompa, nem um pouco a tradição, nem um pouco a base que as outras grandes ordens religiosas tinham, ou aquela pobreza ilustre da ordem de São Francisco. Quer dizer, ele de fato entrava para uma obra nova e que, de um certo ponto de vista, ele podia ser uma aventura. Ali ele foi enterrar-se até o fim dos seus dias para procurar os bens do céu, muito certos da vacuidade das coisas da terra. Bem, ele iniciou o padre e Santo Inácio de Loyola, percebendo as virtudes dele, deu-lhe a direção da Companhia de Jesus na Espanha. É preciso compreender também o que significa isso da parte de Santo Inácio. A Espanha, como os senhores viram, era naquele tempo uma potência imensa. Dentro dos estados de Carlos V, a Espanha e a Áustria eram os dois mais importantes. Mas para a religião, a Espanha tinha mais importância do que a Áustria. Porque, embora a Áustria, sendo muito católica, a Espanha o era ainda mais do que a Áustria. Era a nação mais católica da terra. E era da Espanha que sopravam os ventos da Contra-Reforma, da luta contra o protestantismo. De maneira que agir na Espanha era atiçar as melhores bravas contra o protestantismo. Era movimentar as melhores forças da Igreja contra a Reforma, contra o humanismo, contra a Renascença. Os senhores compreenderão, sem esforço, a importância que tinha o cargo de chefe dos jesuítas da Espanha. Quer dizer, chefe da ordem religiosa, suscitada especialmente por Nossa Senhora, num país para lutar contra o protestantismo, no país suscitado para lutar contra o protestantismo. Quer dizer, lhe foi dada a alavanca fundamental da luta contra o protestantismo, que era a direção da Espanha aqui. A direção da influência jesuítica da Espanha naquele tempo. Quando Santo Inácio de Loyola morreu, ele então se tornou geral da Companhia de Jesus. Ele foi o terceiro geral da Companhia de Jesus. Ele aumentou muito o número dos missionários da Companhia de Jesus, tendo enviado missionários à Polônia, ao México, ao Peru, de qual ele foi grande benfeitor, e à Índia. Suas ocupações numerosas não impediam de se consagrar longas horas à oração. Sua caridade fazia todas se o adaptava a todas as almas. Sua humildade fazia com que ele procurasse os ofícios mais insignificantes e recusasse as honras que se lhe quisessem prestar. Essas palavras parecem muito bonitas,
mas parecem uns enfeites a que a gente está habituado. Elas comportam, entretanto, uma especificação. Em primeiro lugar, os senhores vejam que coisa curiosa, hein? Ele é geral da Companhia de Jesus. É aquilo que se convencionou chamar pejorativamente o Papa Negro. Quer dizer, o Papa vestido de preto, que manda por trás do Papa vestido de branco, que é o Papa, o sucessor de São Pedro. Tal foi o poder da Companhia de Jesus no passado, que o geral dos jesuítas chamava o Papa Negro. Os senhores sabem que até há pouco tempo, pelo menos, o geral dos jesuítas tinha um livre acesso junto ao Papa que nem os cardeais tinham, mas com a recomendação dos jornais não noticiarem nada. Quando um cardeal tinha audiência, nos belos tempos constantinianos, o cardeal tinha audiência com o Papa, qualquer coisa, no dia seguinte vinha o Observatório Romano. A sua santidade, o Papa, fulano de tal, se dignou recebê-lo. Então, fase mais constantiniana ainda, e mais alienante, a santidade de Nosso Senhor dignou-se de receber em privada audiência, Sua Eminência Reverendíssimo, Senhor Cardeal tal, Bispo Subrubicário de tal lugar, etc. Bem, quando viu a Companhia de Jesus, nada. Audiência à tarde, entrava aquele padrezinho vestido de preto por uma porta no fundo, grande conversa com o Papa e saía. É o estilo da audiência com a Companhia de Jesus. Aliás, a grande classe da Companhia de Jesus. Aqui os senhores veem, uma dessas coisas bonitas da igreja é que é de ter classe até naquilo que parece não ter classe. A classe bonita é um cardeal que chega trajado, com seus grandes trajes, com um pequeno séquito, com gente carregando pastas, e que vai visitar o Papa, na verdade. Ele chega com um automóvel que entra pelo portão de Santa Marta, entra por detrás do Vaticano, entra no pátio de São Damaso, os guardas suíços prestam continência, vêm pessoas, encontram o cardeal, levam a caçada do Papa. É a grande categoria do cardeal. Isso não é categoria? É. Agora, um outro estilo completamente diferente de categoria. Homem importantíssimo, vestido de uma roupinha preta, saído de um automóvelzinho qualquer, com um chapeleco qualquer, mas que tem uma audiência direta com o Papa pelo elevador privado e que nenhum jornal noticia. E que tem essa audiência várias vezes por semana, às vezes, ninguém sabe quando. Até seria o caso de perguntar quem é que os senhores acham que tem mais classe. Vamos fazer um pouquinho o plebiscito entre os mais jovens. Portanto, entre os que estão lá no fundo e aqui. O que é mais categoria? Ter uma coisa e outra. Eu vou fazer a pergunta um pouco maliciosamente, mas é assim. O que é que faltaria mais à igreja? Ter uma coisa ou outra? Os que acham que é a categoria... A pergunta é feita com certa malícia, intencionalmente. Os que acham que é a categoria cardeal, que é maior, levantam o braço. Os que acham que é que serve, senhor Eduardo Botelho? Os que acham que é a categoria geral da Companhia de Jesus, levantem o braço. Os que ficam indecisos, levantem o braço. Pois não. O que é que eu acho? Eu acho o seguinte, que é preciso distinguir o que tem mais classe e o que faz mais falta à igreja. É claro que do ponto de vista decorativo, o qual tem uma importância suprema para a própria vida concreta, do ponto de vista decorativo, os cardeais fazem mais falta do que o geral da Companhia de Jesus. É claro que, entretanto, o geral da Companhia de Jesus tem uma importância pessoal muito maior do que de um ou de todos os cardeais. Mas que, no fundo dos fundos, ainda categoria por categoria, a do cardeal é maior. Por quê? Porque há certas coisas que não se separam da sua aparência. E que de tal maneira não se separam da sua aparência, que quando se separa ela mingua. Assim, essa, por exemplo, a importância. A importância não se separa tanto assim da aparência de importância, a tal ponto que a pessoa perde completamente a aparência da importância e perde a importância. É aí toda uma longa filosofia que não seria o caso de tratar agora. Há dois erros. Um, gostar das aparências de tal maneira
que o indivíduo prefere a aparência à realidade. É que os franceses chamam de modo debicativo aqueles que gostam do veludo do trono mais do que do mando. Bem, há um outro erro que é desprezar de tal maneira a aparência que se contenta apenas com a realidade do mando. Aquilo que contém a realidade e a aparência é, no fundo, melhor do que contém só a realidade e só a aparência. Melhor do que tudo é pensar só em Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora, e mandar quando Deus quer e obedecer quando Deus quer. Isso é o verdadeiro. Isso é que é classe verdadeira. Bem, então eu estava dizendo que ele procurava os empregos mais humildes e sabia que a alma dele se afazia a todos, se adaptava a todos. Eu não sei se os senhores se dão bem conta do que é a alma se adaptar a todos. No tempo da igreja constantiniana, havia uma cançãozinha de que o Dr. Paulo, o Dr. Azeredo, o Dr. Zé Fernando e outros devem lembrar-se, que era mais ou menos assim, canção popular, que se cantava na igreja com muita compostura, quando acabavam os ofícios litúrgicos, quando o povo ia saindo, etc. Saudemos a Jesus, saudemos a Maria, a prece reanima traz forças, no delírio da energia. Bem, bom, e a horas tantas, o pessoal cantava o seguinte a Nossa Senhora: vem sorrir com quem ri, chorar com quem chora, ser amparo, ser força, ser guia, ser luz. Sempre me impressionou muito isso de Nossa Senhora, sorrir com quem ri e chorar com quem chora. Nossa Senhora se afaz a todos os estados de espírito do homem. Ela é a quietude dos que descansam, ela é a exaltação dos que lutam, ela é o sorriso dos que estão distendidos, ela está chora com os que choram e daí para frente. Bem, há uma qualidade excelente da alma por onde um santo pode vir a adquirir essa flexibilidade em que ele sabe como cada um está no estado de alma daquele. Mas que elasticidade provavelmente isso significa? Que força de adaptação provavelmente isso deve levar? Porque ninguém quer estar no estado de espírito do outro. A gente quer estar no estado de espírito próprio e quer que o outro se adapte a gente. A gente entra numa sala alegre, a gente quer que todo mundo faça cara alegre. Por isso tem toda razão, ele está alegre. E quando a gente está triste, a gente tem raiva dos outros que estão alegres. A gente está triste, como é que aquele palhaço está dando risada? É uma verdade que a gente é o centro do mundo, não é verdade? Não sei se os senhores compreendem toda a destreza que está representada nessa virtude de saber fazer a alma dos outros. Bem, em 30 de setembro de 1572, ele morreu. Antes de ser morto, alguém o aclamou como santo, o proclamou santo. Mas esse alguém tinha uma autoridade, não uma autoridade jurídica, mas uma autoridade implícita para representar todos os santos da igreja naquele tempo. Era Santa Teresa de Jesus. Ele foi conselheiro de Santa Teresa de Jesus. Vocês imaginem uma salazinha de convento e Santa Teresa conversando com São Francisco de Porto. A altitude. Nós não seríamos dignos de olhar pelo buraco da fechadura. Não seríamos dignos. Seria um favor do qual nós não somos dignos. Olhar pelo buraco da fechadura. Bem, e Santa Teresa conheceu de perto as grandes virtudes dele e dizia que ele era um verdadeiro santo. Bem, numerosos milagres assinalaram quando ele era grato a Deus. Clemente X o canonizou em 1670, ao mesmo tempo que os santos Caetano de Thiene, Filipe Benite, Luiz Bertrand e Santa Rosa de Lima. Aqui os senhores têm a vida deles. Vamos aplicar o nosso método de meditação. Quando os senhores estiverem por demais partes do método, podem me dizer que eu mudo. Eu procurarei de longe imitar São Francisco de Borja e assim afazia os outros. Mas, por enquanto, vamos seguir o método. Então, nós vamos nos pôr no seguinte ponto. Eu tomo, naturalmente, um ponto só de toda essa biografia, porque haveria um pequeno retiro a pregar com base nas várias noções que borbulham de dentro da vida de um santo. Mas eu pego um ponto só. Eu pego o seguinte ponto.
imaginar Santa Teresa de Jesus conversando com São Francisco de Borja? Bem, eu posso imaginar vários modos de pintar esse quadro. Um convento espanhol, as janelas altas, porque os senhores sabem que nos conventos das contemplativas, quando há janela, a janela é muito alta, para elas não olharem para fora. Algumas grossas grades, num dia chuvoso, para estarmos no clima de hoje, parede de reboco, talhada, uma mesa de madeira simples, sentado a um dos lados da mesa, numa poltrona majestosa e pobre, como são as melhores coisas espanholas, uma poltrona alta, espetada, um pouco incômoda, muito digna e pobre, sentado São Francisco de Borja. Diante dele, numa cadeira sem braços, Santa Teresa de Jesus. Era a veneração da simples freira pelo sacerdote, da dirigida pelo diretor espiritual. Agora eu posso imaginar essa cena de dois modos. Uma luz sobrenatural presente na sala, os dois conversando num momento de consolação única, e ou ele está deslindando um estado de vida mística de Santa Teresa, ou estão os dois falando a respeito das misérias da igreja, do protestantismo, das blasfêmias, das hóstias calcadas aos pés, das imagens de Nossa Senhora quebradas, da autoridade do Papa que se nega, etc, etc, e estão se aquecendo para a luta. Se os senhores quiserem, podem imaginar do lado de fora uma grande tempestade. Bem, se os senhores quiserem, os senhores podem imaginar isso de outra maneira. Os dois estão na evidência. Não tem nenhuma luz sobrenatural. Os dois estão numa conversa difícil. Não porque estejam encrencados um com o outro, mas é porque os dois estão fazendo luta para conversar. Ninguém está com vontade de tocar aquilo para frente. Ele está, vamos dizer, indisposto, e ela está com suma dificuldade de abrir a alma para ele. Do lado de fora, uma gotinha manhosa. Uma chuva que deita umas gotinhas manhosas. Pam, pam. Uma dessas chuvas que não molham. Uma coisa que também não desata. Mas a conversa correndo perfeitamente bem, com toda a fidelidade dos dois. Ele vê-se em disposição e dá inteira direção espiritual. Ela abre sua alma completamente. Bem, do lado de fora, olhando por um grande buraco da fechadura, como era nas portas daquele tempo, sou eu. Eu quer dizer cada um dos senhores. Agora, eu olho a primeira cena, a consolação extraordinária, a presença sensível do Espírito Santo, as inflexões de voz, os tons, os gestos santos, perfume de santidade em tudo aquilo. Primeira pergunta. Eu estou do lado de fora e estou imaginando a cena. Estou vendo a cena. Primeira pergunta. Eu percebo bem o valor daquilo que eu estou vendo? E quer dizer, eu estou compreendendo essa presença invisível, mas sensível de Deus ali. Estou compreendendo o valor incomparável dessa santidade. Estou com uma afinidade de alma com aquilo de tal maneira que nada no mundo eu trocaria por ver aquilo. Nada, nem na linha da megalice, nem na linha da microlice, nem o trono, nem a cama, eu trocaria por aquilo. Eu teria enlevo suficiente para passar horas e anos ajoelhado olhando aquilo. Isto é admirar. É ver a coisa na sua excelsitude, compreender o que ela tem de magnífico, corolário, sentir-me pequeno. Agora notem o celeste da coisa. Pequeno sim, ínfimo até, porém não sem proporção com aquilo. Quer dizer, por mais alto que aquilo seja, e por mais baixo que eu seja, ou eu olhar aquilo, e eu ou admirar aquilo, mostra que aquilo tem uma proporção comigo. Algo daquilo pode entrar em mim.
algo daquilo eu posso ser. Quer dizer, eu estou diante daquilo como uma formiga, por exemplo, diante de um dragão. Que repele a formiga, que amedronta a formiga. Aquilo é uma festa de espiritualidade da qual eu, do lado de fora e pelo buraco de fechadura, pode entrar naquela festa minha alma inteira. E não é só dizer que minha alma pode entrar lá, mas é que aquilo pode entrar em mim. Se eu, devotamente, reverentemente, por compreender o que eu não sou, e por compreender o que é aquilo eu admiro, aquilo entra em mim. Então a gente compreende que um verdadeiro pintor gostaria de pintar a cena com 3 personagens. Gostaria de pintar os 2 conversando e do outro lado, ajoelhado na porta, o pobre coitado, de mãos postas e de ar elevado, infinizado, ouvindo aquilo. Era ou não era um lindíssimo complemento da cena? Era do lado de fora da porta, apenas pelo buraco da fechadura, mas vendo mais do que se visse o céu inteiro, o céu material. Vocês compreendem o que é admirar. E como essa posição de admiração não nos humilia. Ela é um convite para nós subirmos. Não para nos igualarmos, mas para participarmos. Quem sabe alguma alma, tocada pela graça, até para se igualar e até para ter mais. Mas há uma participação ainda para aquele que não se iguala. Outro aspecto. Do lado de fora a conversa está árida. Vamos supor que não verse sobre os segredos de alma de Santa Teresa de Jesus, porque senão quem está do lado de fora é um sacrílego. Mas vamos ver que verse sobre um assunto que um terceiro possa ouvir. Ele está acompanhando a luta daquelas 2 almas. E está percebendo como elas estão sofrendo e cumprindo o dever. Ele assiste aquilo lance por lance, como quem assiste a um torneio, em que cada um não tem como adversário o outro, mas a si próprio. E vai vendo a vitória de cada um sobre si mesmo. Então, do lado de fora, ajoelhado, reverente, compungido, sentindo que a gente consigo não é assim, e rezando a Nossa Senhora, para eles cumprirem o dever deles e para nós cumprirmos o nosso. Bom, agora, a comparação, quer dizer, a aplicação para nós. Eu me olho assim de frente, como eu estou lendo aquele ilustre da sala de reuniões. Me olho de frente e pergunto, eu sou bem assim, com as coisas que Deus me pôs nesta terra para admirar? Quer dizer, a minha alma é uma alma propensa a essa admiração, propensa de tal maneira que eu me interesso mais por aquilo que eu admiro do que por mim mesmo? Ou, pelo contrário, minha alma vive preocupada comigo mesmo? E logo que eu vejo aquela superioridade, eu me sinto humilhado, me sinto invejoso e me sinto expulso, excluído. Ou se não isso, em termos mais brandos, eu me sinto um tanto alheio. Olho um pouco por curiosidade, daqui a pouco eu estou sentindo sede, vou lá para dentro para ver, até abandono a sede, o lugar, vou para dentro beber água. E depois fico conversando com o frade velho do convento, com uma freira velha. Por quê? Porque de passagem, a freira me disse uma amabilidade. Olha como o senhor é simpático, como que o senhor se chama? Esqueci de tudo. Me chamo Clínico Religiera, nasci em São Paulo em 1908, não sabia. Ninguém começa a dar meu jornal falado. Esqueci de tudo, porque está falando de mim. Então, como é que é isso? Diante das coisas que nós devemos admirar. Eu falei, por exemplo, de um cardeal. E com isso eu termino o santo dia, que está durando demais. Eu falei de um cardeal. Os senhores quase não pegaram a igreja constantiniana, mas os senhores têm uma ideia do que era um cardeal na sua grande pompa. Um cardeal chegando, por exemplo, numa igreja, na Sexta-feira Santa, para a adoração da cruz, com uma capa toda de púrpura, com alguns metros de tamanho, carregado por caudatários, e ainda com uma espécie de pequeno capuz, como se fosse de um doge de Veneza.
chegando para adorar a cruz. Não quero saber qual é o cardeal que está dentro da capa. Eu quero saber a instituição cardeal, o cargo cardeal, a função cardeal, a nobreza cardeal, o esplendor cardeal. Eu sou capaz de admirar aquilo, sabendo que eu não fui feito para ser cardeal, que aquilo nunca vai ser para mim, que aquilo é para um outro, mas que aquilo é um adorno da Igreja de Deus. E assim, quanta outra coisa há pelo mundo para nós admirarmos. Onde é que está a nossa admiração? Ora, diante das coisas admiráveis, bonitas. Ora, diante das coisas admiráveis, que não são bonitas para o nosso sentido, só para a nossa inteligência. O esforço cumprido, por exemplo. A dedicação sem graça. Quantas vezes a dedicação é sem graça? É muito bonito a gente se dedicar ao outro, né? Que lindo a dedicação. Mas quando a gente vai dedicar-se a um outro, certo que no ato da dedicação a gente vai levar uma paulada na cabeça, não é bonito. Sobretudo quando ninguém entende aquela dedicação, nem o beneficiário. E a gente se dedica apenas porque esta é a ordem querida por Deus, a gente quer a Deus. Então, aqui fica um conjunto de elementos para a nossa consideração espiritual. Nós nos vermos de frente. Bem, e procurarmos admirar quem? Não é só admirar Santa Teresa de Jesus, São Francisco de Borja. Não é isso, não. É admirar a alma que é capaz de ser admirativa. Admirar a admiração. Aqui está o centro do Santo do Dia. E com isso é terminado.